A pandemia do coronavírus tem repercutido em várias frentes do direito das famílias. O objetivo é evitar a disseminação da doença. Quais são as implicações e também desafios da guarda compartilhada dos filhos e a prisão dos devedores de alimentos? Como é que fica? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com o desembargador Newton Teixeira Carvalho, que é da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Estamos gravando à distância e em casa por conta do isolamento social. Doutor Newton, obrigado por nos atender, a gentileza de nos atender, conceder essa entrevista remotamente. Sempre é um prazer debater, principalmente direito de família, na qual eu sou professor lá na Escola Dom Helder Câmara. Estou em constante lida com esse direito, que eu acho de fundamental importância para a vivência em sociedade. Muito obrigado. E o senhor também é magistrado há quanto tempo? E gostaria de saber também como é que tem sido a experiência do senhor aí de trabalhar o home office para manter a justiça funcionando. Eu sou magistrado desde o ano de 90, né? Trabalhei 14 anos só na primeira vara de família de Belo Horizonte. E a partir do momento dessa época de coronavírus, trabalhar em casa foi uma novidade, mas que tem sido bem aproveitado. Ou seja, o serviço está em dia, nós liberamos todos os processos e nós temos agora as sessões virtuais, portanto, o judiciário adequou bem a essa nova realidade em que estamos vivendo. O que é importante é que, apesar da suspensão do expediente forense, aí, os magistrados mineiros continuam trabalhando em casa para manter a justiça funcionando, para que ela não pare e garantir aí o mínimo de prestação jurisdicional possível, não é? Sim, além daqueles casos urgentes e que são novos, né, principalmente com relação à internação em hospital, medicamento, etc., existe aquelas outras matérias que é o cotidiano. E existe também, principalmente aqui no tribunal, milhares de processos já distribuídos aos desembargadores e que estão sendo trabalhados em casa e diariamente inúmeras decisões, acordos, sentenças são publicadas. Isso é importante, porque apesar do isolamento, a magistratura mineira está aí reafirmando seu compromisso com a sua missão constitucional, não é? Sim, essa missão jurisdicional, que é constitucional, além de várias reuniões também administrativas, porque, por exemplo, eu sou superintendente de saúde do Tribunal de Justiça. Então, várias medidas administrativas, junto internamente ao judiciário, como externamente, porque reflete perante a sociedade, também estão sendo tomadas diariamente. Por exemplo, achei muito interessante a decisão do Tribunal de Justiça, nesse enfrentamento da doença aí, destinar aquelas verbas, aqueles recursos da prestação pecuniária aí para esse enfrentamento do coronavírus, né? Sim, essas custas judiciais que são recolhidas, está vindo com um caixa único aqui no tribunal, e nós fazemos parte de uma comissão, eu, mais desembargadores, mais juízes, mais pessoas da sociedade que olhamos, né? Nós liberamos, por exemplo, 1 milhão de álcool gel para o quartel, né? Porque estava precisando. Vamos liberar também cestas básicas para essas pessoas necessitadas em razão de estar em casa e não poder trabalhar. Ou seja, estamos analisando várias propostas que é consequência dessa inércia nossa, desse isolamento que é necessário no presente momento. Então, essas verbas vão ter um fim específico, mas cuidando sempre das consequências desse isolamento social necessário. Houve também, doutor Newton, aquela decisão do Tribunal de Justiça, no dia 1º de abril, de liberar 500 milhões de reais das contas bloqueadas da mineradora Vale para atender também a essas demandas aí, a urgência das ações de saúde, não é? Sim, foi uma decisão importante, impactante, porque o dinheiro estava bloqueado no banco, mas a necessidade é atual, é no momento. Então, o tribunal liberou para que reverta em prol daquelas famílias necessitadas. Então, é mais uma decisão que não poderia ser postergada e que foi proferida na hora exata, no momento exato.
Muito bem. Doutor Nilton, agora o nosso tema da nossa entrevista, do qual o senhor é especialista, direito de família, né? Como é que está essa situação da pandemia do coronavírus aí, por conta desse isolamento social, a respeito, então, do direito de família? Como é que se tem impactado, especialmente, a questão da guarda compartilhada dos filhos, por exemplo? É outra questão que precisa ser repensada, que, antes de tudo, precisa de bom senso com relação aos pais, porque eles que devem resolver, primeiramente, essa questão, deixar de visitar, se for para não contaminar o filho, porque essas questões já estão chegando no judiciário, e a gente entende isso como falta de diálogo, porque o próprio pai que deveria sustar essa visita, suspender essa visita nesse exato momento, e não procurar o filho, tirar o filho de dentro de casa. E aí sim a guarda compartilhada, porque o filho não tem um domicílio certo, pode ficar com o pai e com a mãe em determinados momentos do dia. Essa guarda, se não for bem observada, ela vai ser motivo de contaminação, sim, dos próprios pais ou do filho. Então, seria o momento de suspender essas visitas para que o filho, em prol da criança. O próprio pai, espontaneamente, é uma questão de 2, 3 meses, faça também a visita virtual, usa desses meios que nós estamos utilizando para não ter esse contato pessoal, usa o telefone, usa a internet. Ela, pessoalmente, pode ser prejudicial e pode ser altamente prejudicial à criança. Isso não é bom. Então, os pais têm que repensar. É melhor sustar por 1, 2 meses, suspender essa visita, do que, vamos lá, essa contaminação, essa doença é séria. Pode até levar à morte, à óbito da pessoa. Isso é muito pior. Uhum. Doutor, nesse caso, na falta de um consenso e de bom senso, uma das partes aí, naturalmente, pode recorrer ao judiciário para tentar suspender essa guarda compartilhada e, consequentemente, as visitas aí, semanais, diárias, enfim. Sobre esse assunto, gostaria que o senhor falasse no próximo bloco. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da AMARS. Hoje estamos falando sobre os efeitos da pandemia do coronavírus sobre o direito das famílias. O nosso entrevistado é o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Estamos gravando à distância e em casa por conta do isolamento social. Doutor Nilton, deixei para uma questão a respeito, então, da falta de consenso e de bom senso entre as famílias, entre os pais, na questão da guarda compartilhada. Nesse caso aí, estavam acontecendo aí pedidos para suspensão da guarda compartilhada dos filhos e também das visitações? Sim, já tem chegado nas primeiras instâncias e com recurso no tribunal, e não é só caso de Minas, no Brasil inteiro, de pais pedindo cancelamento da guarda nesse exato momento, para recolhimento também do filho. Então, ele está pedindo o quê? Suspensão da guarda compartilhada, que ela fica unilateralmente no domicílio da criança. Porque quando estabelece a guarda compartilhada, estabelece um domicílio, ou da mãe ou do pai. Então, se a mãe tem um domicílio, a mãe está vindo a juízo pedindo para que a criança fique só com ela nesse exato momento, até passar esse período de isolamento. E essa questão o juiz pode decidir, por causa da urgência, em antecipação de tutela, ou seja, através de uma simples liminar e com a evidência dos fatos, o juiz vai deferir como tem sido deferido. Nesse momento não vai haver visita física, faça a visita virtual, faça a visita de outra maneira que não precise ter ou não deve ter o contato do filho com o pai ou com a mãe nesse exato momento. O filho deve ficar só com uma pessoa para que ele possa ficar no isolamento. Quer dizer, a distância física também não representa aí distanciamento afetivo, né? Os meios virtuais podem tentar aí suprir esse momento, essa dificuldade, né?
Sim, tranquilamente. Se realmente o principal, a razão do direito de família é o afeto, é o momento da pessoa, do visitante, demonstrar afeto. E afeto aqui não é uma presença física, uma presença que pode ser prejudicial à criança. A distância consegue encurtar essa saudade, essa necessidade da presença. Então, temos que pensar por esse lado. Em razão do amor que eu tenho para com meu filho, é o momento de eu não visitá-lo, até mesmo para preservar a vida dessa criança. Porque nós sabemos que a criança, assim como também os mais idosos, estão no grupo dos vulneráveis, né? E dependendo da relação desse casal, né, ou ex-casal, naturalmente isso pode trazer, gerar algum atrito, né, entre pai e mãe, à medida em que essa decisão pode não ser compreendida, falta bom senso. O senhor acha que é possível, por exemplo, uma decisão do tipo assim, dividir os períodos, fica uma semana com o pai, outra semana com a mãe, enfim, lógico, seguindo as orientações aí para evitar a propagação da doença? É possível. Vamos analisar cada caso na sua singularidade. Mas isso parece-me que seria uma decisão última, porque, na verdade, essa permuta, considerando que o período de incubação desse vírus é de até 14 dias, nessa permuta pode haver a contaminação. Então, em primeira análise, a gente verifica que é melhor ficar só com um. Em último caso, que faça essa alternância semanal ou de 15 em 15 dias. Mas me parece que, diante das colocações do momento presente, esta não seria uma boa decisão. A decisão melhor é ficar só mesmo com uma pessoa para evitar esse contágio. É um momento de reflexão, é um momento de abdicação e um momento de a gente reconhecer a seriedade da situação. É o tempo de promover, então, a guarda unilateral e não mais a compartilhada por enquanto, né? Sim, a guarda compartilhada, que era aquela que o legislador preferiu, nesse momento ela tem que ficar postergada, ela tem que ser suspensa até que passe esse momento. Mas, conforme dissemos, tem esses outros meios virtuais de você ter o contato com o filho. Eu não tenho computador, telefone, né? Em último caso, uma carta, como último recurso para quem não tem tecnologia alguma. Mas evite, em prol do seu filho, esse contato nesse momento. Eu digo porque eu também visito meus filhos. Faz 3 semanas que eu deixei de visitá-los. Comunico com eles por telefone. Acho essa uma maneira saudável em respeito até aos próprios filhos. Não há dúvida, doutor Nilton, que realmente assim, essa situação vai gerar muito impacto, muitas consequências até no relacionamento. O senhor acha que é possível? Já ouviu falar de algum caso de pais separados que voltaram a morar juntos em função dessa situação para não ficar longe do filho? É uma proposta e pode ser analisada. Depende da aceitação do outro, não é isso? Ou seja, nada impeça. Eu acho uma forma inteligente de resolver essa situação. Mas aí vai depender do outro não estar casado, do outro não ter outro companheiro, entra a questão de ciúme, né? Mas se a pessoa estiver sozinha e se aceitar, eu posso viver, né, com a minha ex como amigos, né, em uma convivência harmoniosa em prol do nosso filho. É uma solução que deve ser analisada, que o consenso, né? E nessa hipótese, acho que a questão não deve nem ser judicializada, porque precisa do comum acordo de antes. E se eles chegarem a esse acordo, a esse consenso, ótimo, melhor para a criança. Ninguém vai sair no prejuízo, né? Então, e evita essa questão, esse medo que nós estamos tendo de contaminação. Ou seja, vai passar a quarentena com a ex, né? Pode ser que as brigas acabem e até mesmo as crianças vão gostar, naturalmente, né? Ou pode haver até a reconciliação, né? Pede a reconciliação por simples petição, volta a casado, muita coisa pode acontecer, já que estão sozinhos mesmo, e quem sabe, nesses momentos de crise surgem algumas novidades, né? A gente passa a ser criativo, as exigências nos tornam criativos. É verdade. Seja como for, é preciso manter a transparência perante as crianças, porque serão sempre papai e mamãe, né? Sim, pensar que a visita, a guarda, não é em prol dos pais, é em prol da criança, em favor da criança. Então, nós temos que sempre pensar
no objetivo maior, que é a própria criança, o bem-estar da criança, e para mantê-la sempre em contato com os pais, porque não existem pais, não existem mães, existem separados, né? São relações jurídicas distintas. E essa decisão protege não só as crianças, como os pais também, porque o risco de transmissão é muito grande até para os adultos, né? Doutor Nilton, eu vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre a questão da prisão aí para os devedores de alimentos. Como que fica essa situação em tempos de pandemia do coronavírus? A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Hoje uma edição especial, estamos gravando em casa e também à distância por conta do isolamento social em tempos de pandemia da coronavírus. E esse é o nosso tema, sobre o impacto dessa situação sobre os direitos das famílias. O nosso entrevistado é o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também professor de Direito Processual Civil da Universidade Dom Helder Câmara. Doutor Nilton, deixei de ser uma questão no bloco anterior, mas eu gostaria de voltar ainda à questão a respeito do relacionamento dos casais, né, com os filhos também. Eu ouvi dizer, não sei se o senhor já ouviu falar também, que até casamentos virtuais já estão acontecendo nessa situação aí de pandemia do coronavírus. Eu acho interessante o que puder ser aproveitado em termos de tecnologia no momento presente, é bom. E o próprio Conselho Nacional de Justiça tem regulamentado essas questões. Eu acho perfeitamente possível, como nós estamos reunindo agora, também casar, fazer reuniões, sessões, este é o caminho. E quem sabe com isso também, nós podemos aproveitar a hora que passar essa fase que nós estamos vivendo, para também otimizar os nossos serviços. Quem sabe nós não vamos aproveitar e mudar a mentalidade, porque nós somos muito conservadores. Acho que vários desses instrumentos que estão sendo utilizados vão permanecer após a passagem dessa nossa fase. E isso é bom. Para que eu sair de casa, ir lá para o tribunal, gastar energia, gastar carro, gasolina, ir para a cidade, se eu posso fazer tudo em casa e melhor ainda do que estivesse lá. Então, é o momento de repensar nossas atitudes. As crises servem para isso também, e acho que fundamental da crise é para isso, sim. Só tem razão. Pode ser que a Corregedoria dos Tribunais aí possa, daqui para frente, regulamentar alguns atos extrajudiciais que até então não tinham sido pensados dessa forma, né? Nós temos medo dessas novas tecnologias. Eu também tinha uma certa dificuldade que já não estou tendo. Nós estamos lá na Dom Helder dando aula no horário normal, virtualmente. 5 aulas por semana, entramos no horário normal e os alunos têm gostado, porque é mais dialogada, eles podem ficar em casa, não estão tendo gastos. Então, é uma nova proposta, sim. Doutor Nilton, e a questão, então, dos presos, dos devedores de alimentos, como é que ficou a situação deles? Bom, os devedores de alimentos, aqueles que devem alimentos, podem ser sancionados numa prisão de até 60 dias. Aqueles que já estão presos, eles estão decretando a prisão domiciliar. Eu não estou gostando dessa ideia, porque o objetivo da sanção dessa prisão é forçar o pagamento. Se você vai para casa, você não vai pagar nunca e vai vencer o prazo. Qual seria a minha ideia para corrigir esse equívoco? Suspende a prisão, solta os que estão presos e depois volta pelo prazo normal restante. É hora de não prender. E os que estiverem, solta e depois recolhe se não pagar os alimentos. Porque do jeito que está, eles vão deixar de pagar. Nós sabemos que a prisão domiciliar, nesse caso, não surte o efeito almejado pela própria lei de execução, que é coagir o devedor a pagar. Então, o melhor seria, sim, vamos soltar, mas depois volta se não aconteceu o pagamento nesse período. Os mandados que estão para serem cumpridos, não cumpra nesse momento, deixa passar.
Agora, não, vai para casa e você cumpre a prisão lá. Qual que é a conclusão que nós vamos ter? Que não vai haver pagamento. Muito bem. Doutor Nilton, eu volto a esse tema daqui a pouco. Gostaria que antes tu fizesse para a gente a indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário. O que você vai indicar para a nossa audiência? Eu tenho um livro que eu consegui ler em 2, 3 dias, que eu acho muito bom. Chama O Cadete e o Capitão. É um livro, o autor é um jornalista, o Luiz Carvalho, e esse livro, O Cadete e o Capitão, pelo próprio nome, diz muito, ou seja, conta a vida do Bolsonaro quando ele servia o Exército Brasileiro. E é um livro cheio de provas, com os documentos todos no final anexado, onde ele respondeu um inquérito militar por possíveis atentados à bomba no Rio de Janeiro. E essa questão chegou até o Superior Tribunal Militar. E me parece que a proposta é esta. No final, faz-se um acordo na qual o atual presidente da República tem que deixar o Exército Brasileiro para que essa questão não fosse levada adiante e ele não fosse expulso. Mas isso, não estou tratando de ideologia, é uma proposta de um jornalista, né? O juízo de valor é de quem lê, as provas estão anexadas, mas para nós conhecermos melhor uma história atual do Brasil e derrubarmos também possíveis mitos, entendendo como mito aquilo que nós criamos sem ter percepção da realidade, aquilo que nós sonhamos que queira que aconteça e nos apaixonamos e, portanto, não temos esse juízo crítico que a leitura nos leva constantemente. Muito bem, boa indicação para esse momento aí, doutor Nilton. Voltando à questão da prisão para os devedores de alimentos, né? Quais são as orientações deixadas aí pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos tribunais, a respeito das condições do cumprimento dessa prisão domiciliar? A prisão domiciliar para os devedores vai ser aplicada a mesma regra das prisões dos condenados na área criminal. Você fica em casa, não podendo frequentar determinados locais, não podendo sair à noite, alguns com tornozela eletrônica. Então, é a mesma da lei de execução penal. Mas aí que eu considero equívoco, porque não se trata aqui de pena, trata de sanção civil. Por isso que eu estou contra essa prisão domiciliar para o devedor de alimentos. Por isso que eu sou favorável à suspensão, à liberação imediata, passada essa fase, volta o devedor se nesse momento ele não pagar. Tem até um momento que ele pode amealhar o dinheiro e pagar, porque o objetivo que nós temos que entender da execução de alimentos é forçar o pagamento. Forçar o pagamento. Tanto é que quiseram até criar um regime semiaberto para essa sanção civil e não passou no Congresso, no novo CPC. Porque não adianta você ficar facilitando, você entender que isso é pena, porque não é. É uma sanção civil cujo objetivo é coação, assim, paga ou você vai preso. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também professor de Direito Processual Civil da Universidade Dom Helder. E discutimos aí sobre os efeitos da pandemia do coronavírus sobre o direito das famílias. Doutor Nilton, obrigado pela gentileza de parar o trabalho aí para nos atender e até a próxima. Foi um prazer, estão sempre às ordens. Um abraço a todos. Ok? Obrigado a você que acompanhou essa entrevista nossa aqui e ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.